Você tem uma lista de elementos estratégicos para facilitar o julgamento da posição? Olá, aqui Mestre Gerson Pérez falando do Clube Xadrez Online. Você está no desafio 21 dias de xadrez. São 42 vídeos com dicas de treinamento, 8 e-books também com os pilares e seu entorno. E para fechar, 8 entrevistas com grandes personalidades do xadrez nacional. A estratégia é um desafio muito grande para os alunos que chegam aqui no Clube de Xadrez Online. Nós temos 3 autores principais que eu passo uma lista de elementos para estes alunos julgarem as posições. A lista do Pacman, que nós vamos ver neste vídeo de hoje, a lista do Silman, do livro A Mente do Amador, onde ele ensina a fazer o balanço da posição, e uma lista um pouco mais extensa do Kotov, que está lá no início do livro Jogue como um Grande Mestre. Esta lista de hoje, do Pacman, tem logo no iniciozinho ali da obra dele, e ele trabalha apenas com 6. Só 6 itens para você analisar a posição? Puxa, professor, aí tá moleza, hein? Coloquei aí na tela para você estes 6 itens. Bom, está aí, primeira coisa que você olha é a posição do 6. Não adianta estar com material a mais ali se está levando mate. Então, uma forma de você planejar a posição é olhar a segurança do 6. Se o seu adversário estiver com o rei mais exposto, qual que é o plano? Vai para cima dele com as suas peças. Se o seu rei estiver mais exposto, junta as suas peças, reúne ali em torno dele para poder protegê-lo. Relação do material, é nosso item 2. Esta vantagem material a gente pode trabalhar com 2 planos. Troca de peças, teoria de simplificação do Capablanca e também a teoria da subjugação. Quando você está com mais material, o que você faz? Troca a peça, é um fator. O outro, a teoria da subjugação, menos conhecida até, que é a do Capablanca, você vai para cima do adversário. Já que você tem mais peças, por uma teoria aí de força, você subjuga, você domina o seu adversário. Entre os 2 planos é mais seguro você fazer a teoria da simplificação, porque você vai tirando todo aquele contrajogo do seu adversário. Então, se você tem um cavalo a mais, uma torre a mais, um peão a mais, se tiver a mais, o que você vai fazendo? Você vai trocando e no final você fica com aquele material para poder finalizar aí. É claro que no exemplo do cavalo tem que deixar cavalo e mais alguma coisa. O cavalinho sozinho vai empatar o jogo. O peão você vai coroar e no caso que eu falei da torre, a torre já consegue ganhar. O poder de cada peça, aí um comparativo. Surgiu a possibilidade de trocar as damas? Ah, mas minha dama está centralizada, ela está mais ativa e a dama do outro está mais passiva, então não vou trocar. Peças menores, é muito comum a gente ter um bispo bom que tem mais atividade contra um bispo mau que está tendo menos atividade. Então, apesar de ter o mesmo valor nominal, a posição que eles estão no tabuleiro favorece um lado ou outro, então você não troca. Cavalo contra bispo, é muito comum você ter o cavalo dominante, o jogo está fechado, então o cavalo salta, ele vai ser superior. E o bispo, as posições geralmente são abertas, semi-abertas, então por isso que a gente fala que o bispo vale 3,5, o cavalo vale 3, porque na maioria das posições o bispo é superior. Então o poder de cada peça envolve isso, você olha o potencial das suas peças e o potencial das peças do adversário, vai fazendo um comparativo. A qualidade de cada peão. Tem peão dobrado? Tem peão isolado? Peão avançado? Peão atrasado? Peão colgante, semicolgante, bloqueado por peça? Peão bloqueado por peão já é comum. E agora a gente tem a estrutura, a formação de peões, ou seja, o esqueleto de peões. Se um tem 3 blocos, o outro tem 2 blocos, o adversário então tem 3 locais para você atacar e ele só 2 locais para atacar você. Então, apesar de ter a mesma quantidade de peões,
vai ser um facilitador aí. Quem tiver mais blocos, nós vamos ter mais facilidade para poder atacá-lo. E por fim, cooperação entre peças e peões. Então, essa coordenação aí de peças, por exemplo, o cavalo é uma peça forte quando está no centro, mas ele é uma peça lenta, ele precisa de pontos de apoio. Então, se você tem um cavalo no centro apoiado por um peão, o raio de ação dele está muito bom e você tem o apoio do peão. Por exemplo, o bispo, ele precisa de uma diagonal livre, ele precisa de atividade. Então, se você precisa de atividade, tem que colocar os peões de uma forma que não atrapalhe o bispo. Por isso essa correlação, essa coordenação entre peças e peões. Vou mostrar um exemplo aqui de uma partida para a gente fazer uma leitura da posição, segundo o Pachmann, para a gente entender então, dentro destes 6 pilares aí, destes 6 itens apenas, como é que nós vamos fazer o julgamento desta posição. Partida Alekhine e Joner. Este jogo foi disputado em 1934, Alekhine de brancas. Eu não vou analisar profundamente aí a posição porque interessa um momento crítico para a gente fazer aquele julgamento, aquela leitura da posição. Então vamos lá. Alekhine E4, Joner E5, cavalo F3, cavalo C6, então um gerou o ataque no peão, outro defendeu. Bispo B5, a Ruy Lopes ou abertura espanhola, já tem muita estrada, cerca de 500 anos, então tem esta abertura, uma das mais antigas que se conhece ali do xadrez. A6, meio que uma pergunta, e aí, você vai tomar o cavalo? Você vai voltar, então pode tomar o cavalo, variante das trocas, mas nessa partida aí o Alekhine preferiu voltar, que é o mais comum. D6, aqui a gente tem cavalo F6, bastante usual, D6 também. Jogar B5 dá uma valorizada muito cedo neste bispo, e depois se as pretas jogam o cavalo, pode ter um cavalo G5, porque aí a dama não vigia G5. Então, as pretas só vão jogar este B5 quando tiver a possibilidade de rocar. Então, D6, esse bispo toma, o peão está protegido, rocou. Aí C3, cavalo F6, DC3, bispo D7, D4. Então, o que o Alekhine está priorizando aqui? Um centro forte de peões, e com isso ele tem mais espaço para trabalhar as peças. Veja que o bispo já saiu e o outro bispo pode sair a qualquer momento. Já a posição do Joner é mais complicada para o desenvolvimento das peças. E isso é comum em abertura, você tem que fazer alguma concessão de pretas, já que, em tese, você está um cadinho ali inferior. Porque as brancas, em geral, têm a iniciativa, por causa do lance a mais. Então consegue desenvolver uma peça primeiro, ocupar um ponto forte primeiro, gerar alguma ameaça primeiro. Então bispo E7, D5, e agora a gente troca ou não troca esse bispo? Então ele optou por não trocar, aí bispo G4 para quê? Para poder ceder a casa para o cavalinho, C4, colocou todos os peões aqui na casa branca, cavalo de BD7, H3, bispo G5, cavalo C3, rocou. Então, quando rocou, já dá para fazer esse lance aqui G4. Em geral, você não joga só o peão de H3. Não joga esse G4 aí não, que deixa o seu roque um pouco exposto aí, aberto. Mas como as pretas já rocaram, não dá para aproveitar. Por exemplo, se joga G4 sem ter rocado, as pretas podem trabalhar para rocar grande e começar a atacar aqui através de H5, tentando abrir a coluna. Aí rocou, G4 e G4, então esse bispo fica fora de jogo, não consegue fazer o F5, dama E2, cavalo E8, bispo D2, H6, rei G2. O que nós estamos querendo? Despejar forças aqui na ala do rei. Bispo H7, ó, torre H1,
Aí fez G5, então para jogar isso aqui tem que fazer F4 para quebrar, que é mais difícil, porque tem os dois peões. Uma coisa que dá para fazer aqui também é a manobra do cavalo de C3 para D1, E3, entrar lá em F5. F5 é a casa fraca, que não tem nenhum peão que tira o cavalo que entrar aqui em F5. Aí H4, F6, né, mantendo ali segura a posição. Quando a gente está no ataque, a gente tenta abrir linhas para dar mais atividade para as peças, você poder chegar no rei. Quando você está na defesa, não deixe o adversário abrir linhas, fica ali na retranca. Ó, a manobra que nós falamos. Torre F7, então o que as pretas têm dificuldade? Movimento, mobilidade. Está congestionado o jogo. Ó, sétima, oitava, até a distribuição das peças das brancas, isso sem contar os peões, está na primeira, segunda e terceira, ao passo que o adversário, sétima e oitava. Então o branco tem mais condição aqui de mobilizar, né, de desenvolver suas peças. Cavalo F8, cavalo F5, aí tomou, apesar desse bispo estar quietinho lá em H7, temos de atividade em relação aos peões, é o bispo bom das pretas, porque ele corre por casas diferentes aos peões ali mais avançados. Vai tomar de G, é normal, né? Peão lateral tomando o central. H para G, G para F, F para E. Torre H7, e agora está na hora de passar a outra torre. E por que dá para fazer esse tanto de manobra, abrindo até o rei ao centro? Está fechado. A forma mais rápida de você contra-atacar o seu adversário é no centro. Então, se não tem centro, o que você tem que fazer? A ala da dama, tem que buscar algum contra-jogo. Então, se você está recebendo um ataque na ala do rei, não dá para contra-atacar no centro, e nem na ala da dama, tem alguma coisa errada. Tem que rezar muito aí, porque você vai ficar de braços cruzados esperando o seu adversário. Porque só vão ser jogadas pontuais. O cara ataca, você defende, ataca, defende. Então tem que ter defesa ativa, de contra-ataque. Dama E8, cavalo H2, cavalo H5, ó, mirando a casa fraca F4. Vai levar o bispo fortão também do branco, bispo ativo. Cavalo F4, dama F3, rei G7, tomou de H, trocou peça e agora a gente ficou com a coluna. Rei H8, torre H6, dama F7, bispo D1, torre G8. Ó, tá vendo? Tem que tentar distribuir as peças, atenção aí, por vários pontos. Então, gerou uma debilidade, abriu aqui, atacou desse lado. Agora vamos pressionar, já que não tem ninguém protegendo a ala da dama, vamos pressionar o peãozinho lá de B7. Aí B6, dama 4, bispo ataca a torre, e aí sacrificou ali a qualidade. E como é que está a questão do material? Está com 2 bispos, 2 cavalos. E os peões? 3, 7, 3, 6. Então as pretas têm um peão a menos. Deu cheque, cavalo F8, bispo toma. Essa era uma possibilidade também. Aí tomou com o peão de E. Dama E8. Então a ideia de tomar com o peão de E é poder gerar 2 contra 1 aqui e avançar esses peões em cima do Alekhine. 2 contra 1 acaba gerando um peão passado. F3. Bispo A4, cavalo H7. O Alekhine volta e o Joner também. Então, nesse momento que tem um balanço interessante aí da posição, a gente fazer uma leitura para poder entender como é que está essa posição. Claro que nós tivemos já momentos críticos anteriores, mas nesse momento aí o Pachmann pede para a gente analisar essa posição. O que tem de desequilíbrio aqui é o bispo em relação ao cavalo. E curiosamente parece, né? Imagina se as pretas fazem aqui um cavalo D7, um cavalo E5, imagina como vai ficar bem esse cavalo. Mas parece então, né, que as pretas
estão bem com a peça menor, cavalo dominante. Só que o Alekhine faz uma jogada aqui mágica, no estilo Alekhine, que se consagrou, passou para a história como um grande tático, um jogador muito bom de conhecimento de abertura e especialmente posições de tática, fazendo brilhantes combinações. Então, neste comparativo, a gente olha os 6. Bom, os dois 6 estão expostos. Esse peãozinho já está avançando aqui. É verdade que a dama está mais ativa em relação a outra dama e pode gerar mais ataques ao rei. Comparativo do bispo, este cavalo tem mais possibilidade aí de se movimentar. E olhando os peões, esse aqui está atrasado, esse está atrasado, esse está atrasado também, esse também. E existe aí uma questão de vantagem material. 2, 4, 6, 2, 4, 7. As brancas estão com vantagem material. Mas o bispo está muito mal. Agora veja, Alekhine faz E5, 2 exclamações. Se tomar de F, leva F6. E aí depois pode cair esse peãozinho aqui. E o de F3 também, porque a gente faz bispo E4. Isso é análise do próprio Pachmann lá no livro Estratégia Moderna de Xadrez, que é a grande referência aí de gerações e gerações que passaram por esse livro e se desenvolveram na parte de estratégia nele. Então, olha só, o grande problema das brancas era o bispo, que estava mal colocado. Então, nesse comparativo de peça, o Alekhine viu que precisava gerar espaço, gerar um caminho para esse bispo andar aí pelo tabuleiro. Por isso que ele fez o E5, agora fez o D6. O Johnner não tomou, porque se toma, levava mais um. Toma, levava C5. E aí é fatal aqui a diagonal. Agora, bispo E4, dama D7. E aí esse fino dama H6, que se desse o cheque direto, rei G7. Então ele fez dama, que a ideia de tirar a dama é exatamente ganhar a casa para o rei. Mas dama H6 e depois bispo D5. Então é assim que a gente faz o julgamento da posição. Lá no livro do Pachmann só tem a posição aqui. Eu passei a partida toda para vocês, para ficar mais completo. Então o Pachmann coloca essa posição e pergunta, e aí, o que você vai fazer agora? Então nesse comparativo parece que o bispo está mal, mas com E5 e depois o D6, ou se tomasse de F, o F6, daria muita atividade para esse bispo. E já que a dama está aqui, né, já próxima ao rei, e trazendo o bispo, fica muito perigoso, porque este cavalo está mal colocado aí. É assim que a gente faz, então, o balanço da posição, é assim que a gente analisa, faz uma leitura e tenta entender o que é que precisa fazer ali. Funciona mais ou menos assim, ó. A gente imagina, nossa, aquele jogador é um gênio, veja o lance que ele encontrou na estratégia. É claro que a pessoa pode ser preparada, uns têm mais talento, outros são mais inteligentes, tudo bem. São fatores que aceleram ou não o seu desenvolvimento. Mas o que a gente observa que nessa parte de estratégia, na tática também tem uma lista de elementos. Então, suponhamos que você vá comprar um carro. Tá, você chegou lá na concessionária, você vai comprar um carro. Ok. Aí comprou o carro, saiu com ele, andou ali, de repente está na hora de fazer aquela revisão. 5 mil, 10 mil, depois 20 mil, 30 mil e tal. Quando você chega lá para 5 mil, o mecânico, ele não andou no seu carro, mas chega lá, ele sabe exatamente o que tem que fazer. Depois no 10 mil, 20 mil, ele dá uma andada no carro para ver se tem alguma coisa ali mais urgente ou diferente da relação que ele tem, mas é que ele tem uma lista, ele faz um checklist. Então ele vai olhando item por item. Olha, agora é pneu, precisa olhar o ar-condicionado, precisa trocar alguma correia. Então, para cada visita que você faz, ele tem um checklist diferente. Então não é que o mecânico é mágico, que ele simplesmente descobriu o que precisa trocar. É que ele segue um roteiro, ele segue já uma programação, um checklist.
É assim quando você vai no médico também, ele faz um check-up, então tem uma série de itens ali, né, de exames que você leva e ele vai olhar. Olha, isso aqui está acima, esse índice está abaixo. Então, claro que tem essa parte de exame clínico, né? Ele vai te olhar ali visualmente, vai te fazer perguntas e tal, mas essa questão do check-up, de você fazer os exames, é meio que a comprovação. Você segue um roteirozinho ali e aí o médico pode ser muito bom, mas isso vai ser uma garantia que está tudo certinho e ele vai olhar ali esses índices para cima ou para baixo e vai indicar o caminho. Então, olhando outras áreas do conhecimento humano, é a mesma coisa. Então, imagina lá, você está numa obra, você é responsável pela segurança de uma obra. Então, você chega e aí você olha se o pessoal está usando um capacete, se o pessoal está de fora lá da obra, está usando o cinto de segurança, está usando ali a bota de borracha que precisa, ou uma outra vestimenta necessária. Então, ele tem ali, esse profissional, uma lista simplesmente de itens que ele vai checar. Então, se a gente comparar no xadrez, é a mesma coisa. Na estratégia tem isso, na tática tem isso, só que tem listas maiores, menores, aí vamos ver qual que você vai se adaptar. Trouxe essa do Pacman. À medida que a gente for seguindo o concurso, nós vamos ter a lista do Silman, são 7 itens, e tem uma lista gigante, que é a do Kotov, 17 itens. E aí você vai ver qual que você se ajusta para aplicar em suas partidas. Fizemos então aí mais um vídeo, neste retorno, neste aprofundamento dos pilares, este sobre estratégia. Continue acompanhando, faça os seus comentários. Quando você observar que eu estou falando alguma coisa que combine com as suas ideias aí, que você já aplicou na partida, alguma dúvida que você tenha sobre estratégia, sobre algum livro de estratégia, algum programa para estudar estratégia, deixa aí nos comentários, eu leio tudo e respondo tudo. Continue acompanhando o nosso desafio 21 dias de xadrez. Até nosso próximo vídeo. Valeu!